confere mais um take especial do nosso Claquete. Vamos lá. Uau! Das pistas para as palavras. O piloto de Fórmula Indy, Hélio Castro Neves, lança hoje aqui em São Paulo a sua autobiografia e mostra que a vida é feita de muitas subidas e descidas a 300 km por hora. André, você já conhecia o Hélio Castro Neves, escritor? Não, essa é a primeira vez, né, que eu conheço esse lado dele. Ele tem um monte de facetas diferentes, né, esportista, dançarino. Então essa de escritor eu vou conhecer agora, né? Vou começar a ler os livrinhos dele agora. E o que você está achando dessa experiência nova dele? Eu acho muito legal, né, e estou surpreso com o número de pessoas que estão aqui prestigiando esse lançamento dele. Isso mostra que o automobilismo está vivíssimo no Brasil, né? Então isso é muito gostoso, a gente fica muito orgulhoso, eu como ex-piloto, de ver que existe aí um grupo de pessoas enorme que acompanha e que gosta das coisas ligadas ao automobilismo. Elinho, você recebeu o Otávio Mesquita e o Claquete com exclusividade agora em Miami. Verdade. E conversaram um pouco sobre o livro. O que você pode falar pra gente sobre o caminho da vitória? Bom, primeiro queria mandar um beijão pra ele, valeu. Mandaram uma pessoa bem mais bonita, fico mais contente agora. Gente, é o seguinte, na verdade, o que acontece? O Elinho me fez um convite muito bacana. Elinho, pra onde nós estamos indo? Dá um resumo aí. Bom, nós estamos indo para a pista antiga Moroso, que agora chama Palm Beach Raceway, International Raceway. Moroso tem a ver comigo, piloto moroso, mas fala. E aí, tem uns amigos aqui que eles têm Ferraris, é um clube particular. E como eles me chamaram, falaram, pô, você não quer vir aqui pilotar? Eu falei, tudo bem. Convidei o nosso grande amigo aqui, Tavinho, para participar também. E aí tem carros maravilhosos lá. Inacreditável isso! Eu nunca imaginei que esse carro fosse tudo isso! Eu agradeço todo o apoio, o carinho, a esse carinho do público, do fã aqui brasileiro. Isso realmente me emociona. Então eu fico contente da aceitação, está sendo muito bacana do livro. A história, como eu já disse, é uma história não só de corrida. Aliás, de corrida é muito pouco que se tem, é mais da minha vida pessoal, das batalhas, das barreiras ultrapassadas. Quer dizer, em geral, uma história pessoal que eu espero que vocês desfrutem. Como eu disse, é um bom presente de Natal para todas as idades. Não tem indicação, seria para todas as idades. E qual a motivação, a sua inspiração para escrever essa história? Eu acredito que foram vários fatores. Obviamente, as conquistas, é sempre gostoso de falar de coisa boa, mas a gente não pode esquecer das dificuldades. Eu acho que quando eu ultrapassei certas dificuldades, a minha intenção é poder dar mostrar o que eu fiz, quais foram as ferramentas que eu usei para continuar indo para frente, porque a barra foi dura. Então, quer dizer, acredito que tenha outras pessoas, talvez o problema seja diferente, mas aquela angústia, aquela agonia, todo mundo já passou por isso e cada um tem a sua maneira de ultrapassar, mas espero que
o meu exemplo sirva para outros também e que a pessoa possa seguir, aliás, sempre confiando no cara lá de cima, que é o mais importante, e na família também, que para mim foi muito importante. E a quem você dedica esse livro? Bom, eu dedico, primeiro que tem um amigo, filho de um amigo meu, do advogado, o Luke. O menino tem apenas 11 anos de idade, está ultrapassando uma barreira ainda maior, que é o câncer. E quando a gente comentou, eu escrevi, porque eu vi que mesmo com os meus problemas, eu ainda estou aqui para contar muita história e às vezes as pessoas não pensam nesse lado. Então, graças a Deus as coisas estão indo para o caminho certo e espero que ele possa viver também para contar muita história. Por falar na sua história, o livro tem 300 páginas, mas se você tivesse que resumi-lo em uma palavra, qual seria e por quê? Uma palavra, eu diria destino. Muita coisa aconteceu na minha vida, foi o destino. Não foram as peças que nós movemos. Acredito que tudo aconteceu não por acaso, teve um motivo. Então destino seria a palavra correta. Hélio ganhou as 500 milhas, Hélio Castro Neves. E existe alguma semelhança, esse é o seu primeiro livro, existe alguma semelhança entre escrever e pilotar, ou alguma diferença, ou tudo? Olha, você devia até fazer uma entrevista com a minha mãe, porque quando eu vinha da escola com boletim, realmente redação era o ponto fraco. Eu tive a ajuda, obviamente, da Marissa Mateu, que a parceria foi muito bacana. Então, quando eu ditava a história para ela, ela escrevia e falava, não é isso, você não me entendeu, é assim que eu quero. Mas ela colocava de uma maneira que, pelo menos, a ordem estava correta. Então, eu acredito que pilotar, por estar no meu habitat natural, vamos dizer assim, né, que eu estou mais acostumado, é mais tranquilo. Sandra, a gente conversou com o Elinho agora há pouco e ele falou das dificuldades de escrever e que você tinha algumas boas histórias sobre o Elinho aluno. Não, realmente, como eu sou do Rio, né, então a gente puxa um pouco no R, né, e quando ele estava no prezinho se alfabetizando, né, então ele chegava em Ribeirão Preto, a professora era Ribeirão Pretana. Então ele estava na lição do ar, né, com R, e a professora falava árvore, e eu dizia para ele, não é árvore, é árvore, e aí ele ficava naquela coisa, né, aí um dia ele veio com uma liçãozinha que tinha os desenhos, né, para você escrever o nome, né, do que era o desenho, tinha um tomate. Como o desenho estava muito perto do meio do caderno, ele escrevia tomate de trás para frente. Aí eu dizia, tá errado, não é assim. E ele não conseguia dizer para mim por que estava errado. É que depois que eu percebi, o espaço era pequeno, então ele conseguia escrever tomate de trás para frente, mas não conseguia escrever tomate certo. E aí era aquele chororô, aquela briga, né? Você imaginava que seu filho se tornaria um escritor? Não imaginava, inclusive, né, eu ainda não li algumas partes do livro, mesmo porque a história eu já sei quase toda, né, mas me emociona ainda. Eu até falando, eu me emociono por tudo que nós passamos. Lá nos Estados Unidos, inclusive, vieram me perguntar que tamanho tinha o meu terço, né? Então eu disse que o tamanho da minha fé é muito grande, porque realmente a gente vence tudo através dela, né? E qual foi o momento mais difícil de colocar no papel? Foi a parte de dificuldade que eu tive lá com o problema do governo, o governo me processando criminalmente. Relembrando certos momentos que foi muito difícil, mas eu não queria perder nenhum detalhe. Por isso que essa foi a maneira de eu colocar o mais rápido possível, porque eu acho que os detalhes é que fazem a diferença. Talvez daqui 15 anos, se eu fosse escrever, talvez não teria essa mesma força. Então, foi difícil, mas foi bom, porque tudo que tinha aqui dentro, aquela angústia, aquela agonia, aquela parte negativa,
saiu. Então eu pude colocar isso e agora a cicatriz está marcada, nunca vai deixar de existir, mas pelo menos eu pude colocar e espero que as pessoas aproveitem a história. Você, além de ser ganhador de 3 troféus nas 500 milhas, você também ganhou um outro troféu nas pistas de dança, no programa americano Dancing with the Stars. Você continua praticando alguns passos? Olha, é muito engraçado que eu não sabia que eu tive a performance, que eu ia ter a performance que eu tive. Então, para mim foi surpresa, surpreendi com o meu desempenho, vamos dizer assim. Adorei, acho que todo mundo tem que dançar porque é uma alegria, é bacana, é um exercício muito bom. E respeito muito hoje não só as bailarinas como os bailarinos, porque isso é trabalho duro, mas valeu, foi muito bacana. Por falar em se preparar, como estão os preparativos para a próxima temporada da Fórmula Indy em 2012? Estamos aí, a 2012 é carro novo, motor novo, nós estamos passando para motor Chevrolet, de Honda para Chevrolet. Tem muito trabalho pela frente, mas eu acredito que a equipe Penske é uma grande equipe, para mim é 13º ano, quer dizer, então eu estou com mais fome ainda de quando eu comecei, então espero que seja um ano de grandes alegrias para o Brasil e que a gente possa conquistar aí grandes objetivos. E teremos uma corrida no Brasil também. Qual a importância da participação do país para a Fórmula Indy? Muito. Fui contente, São Paulo está sediando uma das provas. Os últimos anos foi muito bem aceita aqui no Brasil, que eu fico muito contente, que é o meu país. Eu posso não só correr no meu país na categoria top, mas também rever os amigos que me apoiaram muito durante a minha vida. Então, espero que a Mãe Natureza ajude um pouquinho o ano de 2012 para que não chova tanto, para que a corrida possa ainda ser melhor e ter um brasileiro, espero o número 3, que é o número do garoto aqui.